Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido. E que nós possamos gritar agora no nosso silêncio, na nossa dor, na nossa enfermidade, gritar a Deus. Senhor, escuta, Senhor. Este feliz grita. Escutai, Senhor. Escutai a nossa voz, escutai, Senhor, o nosso apelo. Dai-nos a esperança, uma saída. Dai-nos, Senhor, a luz. Dai-nos, Senhor, ânimo. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Bendirei o Senhor, Deus, em tudo, em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem, a mulher, que tem nele o seu refúgio. É a continuação do Salmo 33, que é o Salmo de ontem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Então, com esse responsório, nós vamos direcionar a palavra de hoje. Reflexão do dia 20 de abril de 2023. Segunda semana de Páscoa, quinta-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, Santa Inês de Montepulciano. Ela que tornou prostitutas em freiras. Incomodava ela conviver do lado de uma casa de prostituição, e ela falou no seu coração, Deus pediu, converter aquelas moças, e ela foi lá e profetizou para elas, convertendo-as, que aquele ambiente seria uma extensão do convento. E foi realmente isso que aconteceu. Elas se converteram e passaram a servir ao Senhor com devoção extrema. Santa Inês, exemplo de humildade, caridade, vigilância, vida de intensa oração. Abençoai-nos. Concedei a vossa fé, vossa beleza interior, o vosso amor. Que assim seja. Amém. Minha família é santa. Primeira leitura está no Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 27 a 33. O cenário aqui é depois da ressurreição de Jesus Cristo, quando então o Senhor sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo. Em seguida também vem o Pentecostes, vem sobre a igreja toda a unção do Espírito Santo. Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio, porque os apóstolos estavam pregando no templo em nome de Jesus. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, bem dizendo: Nós não tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus? Apesar disto, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsável pela morte desse homem. Quer dizer, a expressão do Sinédrio e de todo o corpo que comandava ali o templo é uma expressão seguinte: nós matamos Jesus, e se você continuar pregando nesse nome de Jesus, nós vamos matar vocês. Essa era a ameaça. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. Eu imagino que quando Pedro, João e os demais falaram nesses termos, eles ficaram perplexos, assustados. Né? Então, tudo que Pedro está falando aqui é uma verdade. Deus, por seu poder, exaltou, tornou o guia supremo e salvador. Aquele que vocês mataram na cruz, Deus deu seu poder a ele, o exaltou, tornou-se o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que a ele obedecem. Então, o Espírito Santo é dado àquele que é acolhedor. Então ele está falando, se vocês do Sinédrio, se vocês homens que deveriam estar aqui obedecendo a Deus não obedecem, vocês não têm o Espírito Santo. Vocês têm somente a religião, mas não têm o Espírito. Entendeu? É disso que nós somos testemunhas. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que
foi concedido àqueles que obedecem a Jesus, àqueles que acolhem a Jesus. Muitos de nós também, que agora estamos ouvindo essa pregação, nós não temos Jesus, nós não temos o Espírito Santo, só temos a religião, só temos o desejo religioso. É necessário, então, acolher Jesus, obedecer a Jesus, acolher a sua palavra, viver a experiência da fé para experimentar o Espírito Santo que nos transforma. Quando ouviram isso, ficaram furiosos todos do Sinédrio e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja derramado em nós, para que possamos experimentar o que diz o Salmo hoje. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Que a santidade de Santa Inês, que ela possa também nos mostrar como é que ela converte moças e mulheres que estavam ali no prostíbulo, ao lado do convento, e ela falou, não, em breve este prostíbulo será uma extensão do convento, e com seu testemunho e fé no Espírito Santo conseguiu converter aquelas mulheres. Que possamos também no Espírito Santo converter a nossa casa, nossos filhos, converter, Senhor, para Jesus Cristo, a nossa família. Evangelho. O Evangelho está em João, capítulo 3, de 31 a 36. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. E João vem nos falar assim, ele inspirado por tudo que ele ouviu de Jesus. Então o que ele passa aqui para nós é o que ele também ouviu de Jesus. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra, fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Então ele está falando, anunciando o Senhor, né, que foi enviado por Deus a nós, aquele que se fez homem por nós, aquele que morreu na cruz por cada um de nós. Então, nós temos que fazer a nossa parte e aceitar Deus em nossas vidas. No versículo 35 ele fala, o Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Então é uma afirmação, né, que a palavra nos traz, que a santa tradição nos traz, né, que o Evangelho nos traz, as Escrituras nos traz. Então, se eu quero possuir a vida eterna, é necessário acreditar no Filho. Tomé teve dificuldade de acreditar no ressuscitado. Ele teve. Se eu não tocar em suas feridas nas mãos, se eu não tocar nas suas chagas do seu lado, eu não acredito. Depois Jesus aparece, né, no meio de todos os apóstolos e fala, tocai, Tomé, tocai nas minhas feridas. Aqui. Então, se você tem dificuldade também, peça a Deus um sinal transformador em sua vida. Mas bendito é aquele que acredita sem ver. Bendito é aquele que aceita no seu coração, né, essa posição transformadora do nosso Senhor, o Espírito Santo. Eu não vou me opor ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem e transforma todo o meu ser. Multiplique em mim a sua graça. É disso que o Evangelho está falando. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita em Jesus Cristo possui a vida eterna. Ainda sofre nesse mundo as dores, mas no dia da sua morte é certo que será ressuscitado. Aquele, porém, que rejeita Jesus Cristo, que rejeita o Filho, não verá a vida, não terá a vida. Por quê? Pois a ira de Deus permanece sobre ele. Nossos pais Adão e Eva foram expulsos do Éden por desobedecer a Deus.
De lá para cá, a história nos mostra como o homem e a humanidade vêm sofrendo. Já chega, basta. Já chegou a hora em que a humanidade tem que aceitar voltar a Deus, né? Voltar de onde nós não deveríamos ter saído de jeito nenhum. Jesus veio com esta missão para nos mostrar o caminho de volta, vivendo o nosso batismo, vivendo as dores desse mundo. Um dia morreremos assim como Jesus foi morto, crucificado ali, mas vamos ressuscitar assim como Cristo ressuscitou e com ele voltaremos ao Pai. Este é o caminho, esta é a indicação do tempo litúrgico de hoje. Por quê? Aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele, ou seja, o pecado, a mancha do pecado. O pecado tem como resultado a morte. Não tem outra matemática, não tem outra. O desejo do pecado leva à morte. Acaba que a pessoa vai morrer rejeitando Jesus. Ao lado de Jesus, quando ele foi crucificado, tinha dois malfeitores, dois ladrões. Um não aceitou Jesus, que sem temor nenhum rejeitava Deus. O outro, ao lado de Jesus, um pouco antes da morte, aceita Jesus, se arrepende. E Jesus fala: ainda hoje entrarás comigo no reino de Deus. Então, quando eu morro rejeitando Deus, quando eu morro afastado de Deus, eu estou indo para a minha morte final e eterna. Agora, quando eu morro aceitando o Senhor, desejando viver o meu batismo, desejando a ressurreição, aí o Pai ama, né? Porque o Filho é reconhecido naquele que o adora. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Mas eu quero lembrar que aquele, porém, que não acredita, que rejeita, viverá eternamente afastado de Deus após a sua morte. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Eu quero te pedir agora para você ser um profeta do Senhor, um multiplicador da palavra do Senhor, para que você experimente a graça de ser profeta, a bênção de ser profeta. São belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Precisamos anunciar Jesus para as pessoas. A exemplo da santa de hoje, Santa Inês. Quantas almas podem ser mudadas? Quantas almas podem ser atingidas com simples ação de multiplicar uma pregação? Então, multiplique na sua rede sociais, nas suas redes familiares, do trabalho, do bairro. Né? Multiplique a palavra de Deus e colhe as bênçãos do Senhor. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.